Servidores beneficiados por um plano de demissão voluntária, conhecido como PDV, poderão reassumir os cargos desde que devolvam o valor que eles receberam para aderir ao plano. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Câmara aprovou um projeto neste sentido, de iniciativa do deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, a sua intenção é facilitar a vida de quem se beneficiou ou permitir que alguém que se arrependeu possa voltar atrás? Na verdade, a minha intenção é corrigir uma injustiça que ocorreu no bojo, né, do programa de demissão voluntária. O programa de demissão voluntária, na maioria das vezes que a gente fala, a primeira coisa que vem à cabeça é, bom, mas eles optaram, receberam as indenizações e agora querem voltar. Mas não se trata exatamente disso. Era, na verdade, um contrato feito entre os servidores e a administração, onde o poder público, né, onde o governo se dispunha a pagar para que esses servidores abrissem mão da sua estabilidade e esses servidores abriam mão. Só que, além da indenização, a cartilha do PDV, a lei do PDV, ela previa outras coisas. Previa, por exemplo, a requalificação para o mercado de trabalho, através do SEBRAE, através de diversos órgãos da administração pública. Isso não foi feito. Porque sem esse reposicionamento, muita gente quebra, né? Acha que, não, eu vou juntar pegar esse dinheirinho e vou aplicar num pequeno negócio. Mas não tem preparo, ele vai lá e quebra. Era uma outra coisa. Havia a garantia, né, de linha de crédito do Banco do Brasil para que esses servidores, esses ex-servidores, pudessem abrir, empreender, fazer pequenos negócios, e essa linha nunca existiu. Eu, em 2007, quando presidi a Comissão de Constituição e Justiça, fiz algumas audiências públicas sobre esse tema. E numa das audiências públicas, o representante do Ministério do Planejamento, documentadamente, reconheceu, disse, olha, nem tudo o que era a parte do governo foi cumprida. Portanto, nós entendemos que o contrato ali foi quebrado. E isso nos dá embasamento técnico, embasamento jurídico e também social para a apresentação e a aprovação desse projeto que avançou na Comissão de Trabalho. Na sua opinião, deputado, o que falta para se aprovar um projeto como esse? Vontade política ou o que poderia emperrar? Olha, a tendência, né, é que a burocracia, e quando eu digo a burocracia, refiro especificamente aos burocratas da máquina pública, né, que conceberam esse plano de demissão voluntária, terão alguma resistência. É preciso que se tenha uma decisão política. Eu creio que esta casa, pela votação unânime hoje da Comissão de Trabalho, pelo posicionamento público que o presidente da República, por exemplo, sempre teve com relação a esse tema, né? Tendo visto que isso foi um ato que vem do governo passado. E tendo em vista o momento que o país vive, o Brasil hoje não está mais dividindo miséria, o país está em franco crescimento, o país hoje precisa expandir, precisa mais mandar servidor público embora, pode cuidar de fazer com que sua máquina pública funcione melhor. O que nós temos que reduzir são os cargos em comissão, são os gastos desnecessários. Gastos públicos de maneira geral? Né? Agora, nós precisamos ter, sim, as carreiras públicas, as carreiras de Estado, os servidores em atividade, precisamos, sim, e em quantidade suficiente para suportar o crescimento do país. Deputado, o maior PDV do Brasil foi o do governo Collor? Não. O do Collor, na verdade, foi uma demissão sem PDV, né? Não tinha nem PDV. Não tinha nem PDV. O PDV ele ocorreu depois houve uma no série de governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique ele fez PDVs em 96 e em 99. O governo Collor houveram demissões que, inclusive, o parlamento já aprovou e já foi sancionado pelo presidente da República a legislação reintegrando os demitidos do governo Collor. Muitos tinham sido demitidos sem justa causa, sem que a lei fosse cumprida. E demoraram quase 20 anos para serem reintegrados. Ainda há inchaço na máquina pública brasileira? O inchaço... Que permita um PDV desse?
nós temos inchaço na máquina pública, mas eu não diria que o inchaço está nos servidores públicos de carreira. O inchaço está nos milhares e milhares de cargos de livre nomeação. Esses sim nós precisamos fazer. Que, aliás, nesse governo explodiram. Explodiram. Nos outros, isso é um processo contínuo. Nesse agora eu tenho lido aí que parece que é um dos recordistas. Nós fizermos uma... E nos próximos, porque isso é uma curva crescente. Isso vem desde a redemocratização, esse inchaço de cargos de livre nomeação. Eu, inclusive, tenho outros projetos, tem um projeto de emenda à Constituição, que, inclusive, extingue os cargos de livre confiança, a não ser para o assessoramento pessoal, para o primeiro escalão e para o assessoramento pessoal. Todos os restantes ficam exclusivos. Exatamente. Ingresso via concurso. Exatamente. Porque isso, inclusive, fortalece os poderes. Hoje, né, as críticas que se fazem ao próprio parlamento, muito se deve à fragilização do parlamento, que fica, ao invés de discutir programas para o país, fica discutindo nomeação de cargo, fica discutindo quem nomeia o quê, quem indica quem. E isso tem que acabar, para o próprio benefício do parlamento, inclusive. Você ter carreiras de Estado, não carreiras de governo. Exatamente. Você viu na Inglaterra recentemente, teve a troca de governo, foi feita em 2 horas. Você faz rapidamente, automático. Foi feita em 2 horas. Agora, deputado, não seria o caso de se pensar agora sim, a sério, na requalificação desse pessoal que saiu, até mesmo para os que queiram retornar? Sem dúvida, sem dúvida. Terão que haver programas de requalificação, tanto para o retorno ao serviço público, como também para aqueles para resgatar essa dívida com aqueles que até hoje não tiveram. A promessa que havia originalmente. Que não foi cumprida. Hoje tem algum PDV sendo implementado aí em algum estado, não? No seu estado do Rio de Janeiro tem, não? Não, eu desconheço. O estado do Rio de Janeiro teve também na mesma época, né, que o governo federal fez, no final dos anos 90, mas no momento presente eu desconheço qualquer estado que venha fazendo. Seus colegas são sensíveis a esse projeto ou eles dizem, não, já que o cara quis sair, agora é problema dele? Acho que a votação hoje na Comissão de Trabalho mostrou isso. Sinalizou? Foi votação unânime, aprovado por todos os parlamentares. Sinalizou que o Congresso é favorável. As lideranças, o que diz aí a área que cuida desse setor do governo, que cuida dessa parte de pessoal? Não, eu vejo os deputados do governo, o líder do governo, eu não vi nenhuma manifestação restando encontrar. Havia, sim, algumas dúvidas. Os deputados perguntavam como é que vai ser essa questão, do pessoal que recebeu, como é que vai devolver. E aí o projeto... O projeto já prevê um parcelamento. Prevê um parcelamento limitado aí a 10%, a um desconto de 10% do salário do servidor que retornar. Então, isso tudo... Então, haviam essas dúvidas, mas posições em contrária eu não verifiquei. Não verifico. Muitas vezes o governo é contra, mas o governo é uma denominação muito abstrata, muito genérica. O governo eu conheço é o presidente, então preciso saber. E até hoje eu não vi, pelo contrário, eu tenho absoluta convicção de que o presidente é favorável. Só para a gente fechar, que o tempo já está curtinho, mas a realocação desses funcionários poderia acontecer em órgãos que não fossem precisamente os de origem deles? Não, eles retornarão para os seus órgãos de origem. E eles podem ser redistribuídos? E aqueles que forem para órgãos que estão extintos, né, que foram já extintos, irão para os órgãos que sucederam. Né, para onde os funcionários daquele órgão que havia sido extinto foram deslocados. Então, o retorno terá, até por uma questão prática de organização e de isonomia, terão que ir para a sua origem, né? Seus órgãos de origem. No salário que ele ocupava originalmente? Exatamente, na função que ocupava originariamente. Deputado, obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar o projeto. Vamos lá. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima.